Bem-vindos a mais um apanhado da semana do Contraprova. Foram dias em que analisamos desde títulos que insinuam envenenamentos sem provas, até ao momento em que a própria morte deixou de ser notícia para passar a ser uma estratégia de marketing digital. Pelo caminho, passamos ainda por lares ilegais, pela justiça italiana, pela Indonésia, pela guerra na Ucrânia e até por Donald Trump e uma alegada visita a Portugal. Começamos pelo dia 30, em que fomos ver um texto do Observador, cujo título sugeria uma ligação entre a morte do jornalista russo Grigory Nekoroshev, conhecido por ter revelado o alegado relacionamento amoroso entre Vladimir Putin e a Alina Kabaeva, e a sua morte por envenenamento. O problema é que a própria notícia admitia que tudo apontava para uma intoxicação causada por cogumelos venenosos colhidos pelo próprio jornalista e que não existiam indícios de homicídio, como o título da notícia dera a entender. Duas informações verdadeiras foram colocadas lado a lado para induzir a uma associação que nunca chegou a ser demonstrada. O nosso verdicto foi enganador. Também no dia 30 demos um elogio ao público que entrou em lares ilegais e mostrou uma realidade que normalmente permanece escondida. Idosos amontoados, falta de cuidados, quartos improvisados, pessoas esquecidas durante horas. Mais do que relatar um caso policial, a reportagem revelou um problema social profundo. Recebeu por isso uma distinção de laus proba, porque o jornalismo continua a cumprir uma das suas missões essenciais quando vai ao terreno mostrar aquilo que todos preferem não ver. Ainda no dia 30, fizemos um crivo da verdade ao caso da psicóloga portuguesa, detida na Indonésia, por transportar munições e que poderia enfrentar a pena de morte. O Contraprova analisou a legislação indonésia atualmente em vigor e concluiu que essas notícias não identificavam qualquer norma legal que sustentasse essa possibilidade. Pelo contrário, o novo Código Penal prevê para este tipo de crime uma pena máxima de 15 anos de prisão. Por se tratar da sanção mais grave prevista num ordenamento jurídico, entendemos que este tipo de afirmação exige uma fundamentação muito mais sólida. O veredicto foi inaceitável. No dia 1 de julho, explicamos que a atleta olímpica a Rosa Mota recusou receber os 100 mil euros do Grande Prémio Fundação Ilírio Pinho. O artigo do Jornal Notícias referia apenas questões éticas. No entanto, quando o ex-presidente da República, Ramalhianes, recusou exatamente o mesmo prémio no ano passado, o próprio jornal explicou detalhadamente as razões da decisão. A nossa reflexão incidiu precisamente sobre essa diferença de contextualização. Quando duas situações são tão semelhantes, também merecem um enquadramento semelhante. E ainda, na quarta-feira, 9 meses depois do atentado contra o jornalista italiano Sigfrido Ranucci, surgiu um desenvolvimento importante. 4 suspeitos foram finalmente detidos pelas autoridades italianas. O curioso é que praticamente toda a imprensa portuguesa noticiou o atentado em outubro, mas quase ninguém acompanhou o principal desenvolvimento da investigação. E foi esse silêncio informativo que destacamos no nosso ângulo morto desta semana. No dia 2 de julho, na Ucrânia, encontramos outra história para o nosso microscópio. O Diário de Notícias escreveu que pássaros começaram agora a construir ninhos com cabos de fibra óptica abandonados pelos drones militares. Mas afinal não começaram agora. O fenómeno já tinha sido documentado há cerca de 1 ano. A verdadeira novidade era outra. Esses ninhos passaram agora a ser objeto de estudo científico. Mais um exemplo de como uma pequena palavra, começaram, pode alterar completamente a percepção de uma notícia. Também analisamos uma notícia sobre Donald Trump. Uma mensagem do presidente dos Estados Unidos, gravada para o embaixador norte-americano em Portugal, levou alguns meios a sugerirem que o presidente dos Estados Unidos estaria a admitir uma visita ao nosso país. No entanto, Trump limitou-se a dizer ao amigo embaixador e família que esperava ver-vos um dia destes, talvez em breve.
Será isso suficiente para concluir que vem a Portugal? Parece-nos que não. Uma fórmula de cortesia diplomática não equivale por si só ao anúncio de uma deslocação oficial. O nosso veredicto foi enganador. E terminamos com uma reflexão sobre o próprio jornalismo no dia 3. A TVI publicou no seu portal 2 notícias sobre mortes de figuras públicas, escondendo deliberadamente o nome dos falecidos no título e até na imagem. O leitor era obrigado a clicar para descobrir quem tinha morrido. Pode parecer mais uma técnica de clickbait, mas até quando a identidade de quem morreu é ocultada para gerar audiências, talvez valha a pena perguntar onde termina a optimização digital e onde começa a perda de dignidade jornalística. Porque uma notícia sobre uma morte deveria começar precisamente por aquilo que lhe dá sentido, dizer quem morreu. E foi este mais um apanhado da semana. Se gostou do nosso trabalho, visite o Contraprova, onde continuamos a pôr as notícias à prova. Até para a próxima semana.